E o Ministério da Educação está oferecendo mais de 400 mil bolsas na primeira edição do ProUni a partir de hoje. E a gente vai direto para a redação do R7 Brasília falar com Emerson Fraga para saber aí mais detalhes sobre essas bolsas. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, inscrições abertas aí para o programa Universidade para Todos, o ProUni. São 304 mil vagas para cursos superiores em todo o país, viu? São 304 mil bolsas integrais e quase 98 mil bolsas parciais, aí de 50%. Participam 15 mil cursos de 1.000 instituições de ensino nos diferentes estados aí do Brasil. São, segundo o governo, essa é a maior oferta do programa desde 2005, quando ele foi lançado. A consulta sobre as bolsas pode ser feita no portal único do MEC, acessounico.mec.gov.br. São 2 processos seletivos por ano e esse é o primeiro. São Paulo é o estado com o maior número de bolsas, mais de 100 mil, e Minas Gerais vem em segundo, com quase 40 mil bolsas. Podem ser beneficiários do ProUni estudantes de escolas públicas ou de escolas privadas que concluíram o ensino médio com bolsa integral. Também podem participar professores da rede pública de ensino que ainda não tenham nível superior completo. Para participar, ainda é necessário comprovar a renda por família de até 1,5 salário para bolsas integrais e de até 3 salários para bolsas parciais. As inscrições vão até 1º de fevereiro. Renata? Emerson, mudando de assunto, o governo federal se comprometeu a reeditar a medida provisória que reonerava a folha de pagamento aos 17 setores que mais empregam para manter o benefício até 2027. A informação foi dada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que significa na prática esse discurso? Renata, é o seguinte, apesar de Rodrigo Pacheco ter dito isso, o governo ainda não confirma a retirada da MP da reoneração. O que significaria isso? Significaria que a reoneração da folha de pagamento para os 17 setores que juntos mais empregam na economia não seria aí aplicada a partir de 1º de abril, como prevê essa medida provisória. Segundo Pacheco, uma das alternativas seria devolver a MP aí para o governo federal na íntegra, mas essa medida provocaria um desgaste político aí. A afirmação de Pacheco foi feita lá na Suíça, mas ainda não foi confirmada pelo Fernando Haddad. A negociação do governo com o Congresso se deu no sentido de encontrar uma solução, principalmente para os outros assuntos englobados aí pela medida provisória. Entre eles estão o estabelecimento de um limite de compensações tributárias decorrentes de decisões judiciais e a revogação de benefícios fiscais pelo setor de eventos, que já vem aí desde a pandemia. Pacheco diz considerar, com a revogação da MP enviada aí ao Congresso e a edição de um novo texto, que o assunto estará resolvido, abre aspas, para a segurança dos 17 setores. A desoneração da folha de pagamento desses segmentos, responsáveis por 9 milhões de empregos no país, teve a vigência prorrogada até 2027 em votação aí lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Foi aprovada com bastante maioria. Acontece que o presidente Lula vetou esse dispositivo, essa lei, vetou integralmente e o veto foi derrubado. Então, o governo, em dezembro, 29 de dezembro, aí no apagar das luzes de 2023, enviou uma MP prevendo essa reoneração gradual para esses setores, o que causou aí o estranhamento, inclusive, de parlamentares da base do governo. Um vice-líder do governo, Jorge Cajuru, disse que a medida não teria chance de passar e que alguns colegas dele consideravam uma afronta aí ao Congresso Nacional, essa insistência do governo. Agora, a insistência do governo tem razão. São 32 bilhões de reais que trata a MP, ou seja, 32 bilhões de reais que o governo poderia receber a mais aí nos cofres públicos. Em compensação, 1 milhão de empregos estão em jogo, segundo as entidades representativas, sindicatos e associações ligadas aí a esses 17 setores que mais empregam na economia. Mais atualizações lá no r7.com ou aqui na Record News. E Emerson, agora eu quero falar com você sobre o uso de câmeras em policiais. O Conselho, ligado ao Ministério da Justiça, aprovou essa recomendação. Como isso vai funcionar agora?
Então, Renata, é uma orientação por enquanto. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aprovou hoje por aclamação, que é quando não precisa nem contar os votos, tamanha é a diferença ali. Foi quase unanimidade a votação desse dispositivo aí, dessa norma que regula como serão usadas as câmeras corporais em policiais civis, militares, bombeiros e vale também para os policiais federais, policiais rodoviários federais. A recomendação se aplica, inclusive, a entidades privadas de segurança, né, como empresas, enfim, que trabalham em eventos coletivos principalmente. No entanto, não é uma obrigatoriedade, como eu disse, e sim uma recomendação que ainda vai passar pelo aval do ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, que fica no cargo até 1º de fevereiro, quando vai ser assumido o cargo pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo. Mas essa é uma das prioridades que Dino tinha colocado para sua gestão, então ele deve assinar essa orientação até sair do cargo aí. A proposta busca uniformizar e nacionalizar o uso das câmeras corporais pelos agentes de segurança pública aí, dando tratamento igualitário para as imagens, para o armazenamento, para a hora que a câmera é ligada, desligada. Segundo a previsão inicial, a câmera seria ligada automaticamente aí quando o policial entrasse em operação em serviço e desligada ao final do expediente. As imagens seriam armazenadas por pelo menos 6 meses e 1 ano, caso elas sejam alvo de reclamação na ocorrência por maus tratos ou violência policial aí. O texto considera que traz mais transparência e aprimora os dispositivos de segurança pública, ampliando e fortalecendo os vínculos aí, tanto da população com a polícia, quanto vice-versa. A intenção é que ambas as partes se sintam seguras nesse processo, segundo os conselheiros aí desse órgão do Ministério da Justiça. O Conselho também recomendou nessa mesma orientação vedar que policiais e outros agentes de segurança pública usem câmeras próprias, particulares, como celulares, por exemplo, para filmar operações oficiais realizadas aí e publicar nas redes sociais, por exemplo. Essa recomendação foi feita e aí agora a gente vai esperar os estados se manifestarem. A gente já sabe que em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas não concorda muito com esse uso. Já na Bahia e no Rio de Janeiro, caminha-se em direção contrária à adoção integral das câmeras corporais. Aqui em Brasília, por exemplo, ainda não há uso de câmeras corporais, mas uma pesquisa realizada entre policiais mostrou que 80% concordam aí com o uso dessas câmeras. A PMDF tinha prometido um edital para sair no ano passado, mas ainda não ocorreu nada. Então, a gente continua acompanhando esse assunto. Se sair alguma atualização, você já sabe, é no r7.com/Brasília e aqui na Record News. Renata? Tá certo, Emerson Fraga, ao vivo de Brasília, trazendo para a gente todas as últimas informações. Uma boa noite, obrigada.